Boa noite, gente! Sejam bem-vindas! Vamos chegando. Meninas, muito obrigada pela presença. Como todo dia eu faço com vocês aqui, vão me mandando as mensagens para eu saber quem é nova por aqui. Ô, Nanda, obrigada, sua linda. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Vão mandando aqui o hashtag Sou Nova para eu saber quem tá chegando por agora, quem tá entrando na primeira live, quem ainda não me conhece direitinho. Quem tá chegando e tá caindo aqui de paraquedas, quem o Instagram avisou aleatoriamente que estamos ao vivo, seja bem-vindo também. Com muito, muito carinho, sejam todas bem-vindas. As novas, as antigas, as alunas e as não alunas também, sejam sempre bem-vindas. Então, para quem não me conhece ainda, tá? Eu sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, estudiosa de sono infantil e ajudo famílias e bebês de 0 até os 3 anos a ter de volta a qualidade de vida através das noites de sono. Então, precisamos dormir, é natural ter sono, é natural se sentir cansada e nós merecemos e precisamos descansar. E os nossos bebês também. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse mundo do sono para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida e a saúde de todo mundo, inclusive do bebê também. Bora lá? Toda sexta-feira, durante esse aquecimento, nós vamos fazer discussões práticas. Então, hoje nós temos a nossa primeira discussão prática. E esse tema de hoje, eu vou falar para vocês sobre os 3 elementos fundamentais para fazer o bebê dormir a noite toda, para fazer o seu filho dormir a noite toda. Então, nessa discussão prática, eu vou trazer para vocês um caso clínico, tá? Vai ser a história, um caso de uma aluna minha, e vou detalhar para vocês, dentro desse caso clínico, quais eram as situações que tinham ali, quais foram os gatilhos, aonde eu peguei ali os pontos importantes para definir, para entender o que estava acontecendo com aquele bebê, e vocês vão entender e vamos linkar tudo isso com o que a gente já aprendeu ontem também. Então, como tem gente nova aqui hoje, quando chegar o momento certinho, eu vou dar uma rápida passadinha no que a gente falou ontem, para que vocês consigam associar as informações de uma forma melhor, certo? Então, vamos que vamos beber uma água por aqui. Hoje foi dia de eu ir na otorrino, para ver essa voz que fica rouca de vez em quando. E vamos que vamos. Então, começando agora, nossa discussão prática 1, sexta-feira que vem tem a 2, os 3 elementos fundamentais para fazer o seu filho dormir a noite toda. Quando nós paramos, tá? Quando todo mundo para avaliar, mas quando especificamente nós pediatras, paramos, ou pelo menos deveríamos parar, para analisar todos os bebês, analisar como são as crianças, como elas se comportam em relação ao sono, quando nós prestamos atenção nesses elementos, nesses eventos, nós começamos a perceber que as crianças, elas têm alguns pontos em comum. Algumas crianças, elas têm ali um ponto ou outro que fazem diferença no sono, mas bebês que dormem a noite inteira, crianças que dormem a noite inteira, todas elas têm esses 3 elementos que nós vamos discutir aqui hoje. Então é importante que por mais que seu filho, ele lute com o sono, por mais que ele brigue com as sonecas, por mais que ele tenha alguma alteração de sono, significa que por mais que você faça uma rotina, se esses 3 elementos não estiverem presentes nessa situação, se não estiverem presentes nessa dinâmica familiar de vocês, nessa rotina, nesse bebê, ele não vai conseguir dormir. Ele pode até faltar outras coisas, mas esses 3 são obrigatórios. Todos os bebês que dormem a noite inteira possuem esses 3 elementos que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, por mais que pareça que seu bebê não gosta de dormir, que ele se irrita com o quarto, quando ele sabe que está chegando a hora de dormir, ele já fica irritado, então ele não gosta de dormir. Por mais que você ache que o seu filho não gosta de dormir, isso vocês mandam com frequência aqui pra mim, por mais que você ache isso, eu quero te falar que não adianta. Existem pontos que interferem? Sim. Os saltos interferem no sono do bebê? Os saltos interferem. As vacinas interferem no sono do bebê? As vacinas interferem no sono do bebê. Quebras bruscas de rotina, quebras importantes de rotina, como, por exemplo, o retorno da mãe ao trabalho, impactam no sono do bebê? Com certeza. O retorno ao trabalho é um grande impacto no sono do bebê. Tem como ajustar isso antes, prever e ajustar alguns elementos para organizar isso? Tem. Mas de uma forma ou de outra, de uma forma mais ou menos impactante, a volta ao trabalho pode impactar no sono do bebê? Sim. Então, grandes variações de rotina, saltos e também as vacinas são as coisas que mais interferem no sono deles. Mas, vocês percebem algumas alterações? Me contem aqui. Vou liberar vocês um pouquinho. Vão me falando enquanto a gente discute um pouquinho. O que vocês percebem que piora o sono do bebê de vocês? Vocês já viram se quando toma vacina piora um pouquinho? Se quando ele fica doentinho piora? O que vocês percebem que tem piorado o sono aí? Uma visita inesperada,
A avó que estava aí ficando com vocês, ajudando no começo da maternidade, depois foi embora. Ó, a Emiliana mandou a minha volta ao trabalho, a Elo as cólicas, a Ana também as cólicas, a Dani, o humor da mãe, com certeza, Dani. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui hoje também de novo. O dentinho nascendo. Aline, o dentinho é pouco, tá? É menos. Mas também pode impactar sim. Pela irritação e até pelo estímulo, às vezes, que eles ficam ali. O salto, a Simone gritou ali, o salto. Pois é, mudança na rotina, ir ao médico. Mudanças pequenas, Nanda. Mudanças pequenas de rotina só atrapalham os bebês que não têm uma rotina muito bem estabelecida, tá? Quando a rotina ela tá muito redondinha, muito organizada, essas mudanças pequenas não interferem no sono. Elas podem mudar um pouquinho, às vezes uma hora da soneca, um pouquinho mais agitado, mais enjoadinho, mas não tem grandes impactos no sono não, tá? Barulhos, gases, a avó que foi embora. Pois é, tudo isso que vocês falam. Vou segurar aqui um pouquinho os comentários pra gente discutir. Tudo isso que vocês falaram aqui, de fato, são elementos que sim impactam no sono dos bebês. Agora, o que eu vou falar pra vocês agora, ele é obrigatório conter aí na rotina e na dinâmica de todos os bebês que querem dormir a noite inteira. Certo? Então, quem tá com papel e caneta na mão, já começa anotando aí. 3 elementos. Nós vamos falar um pouquinho sobre sobre cada um deles na discussão do nosso caso clínico. Mas os 3 elementos: segurança, relaxamento e conexão. Quem já deu umas maratonadas por aí, já viu eu falando um pouco sobre essas coisas tão importantes em relação ao sono do bebê. Mas hoje nós vamos esmiuçar isso aqui, distinguindo cada elemento em cada condição da realidade, de um caso real, para que vocês consigam trazer isso para a realidade de vocês e se identificar e ver se aparece algum ponto aí que vocês possam, né, já linkar e já começar a resolver a partir de hoje. Então, se vocês prestarem atenção nesse caso clínico e se identificarem com algum desses pontos aqui, vocês clicam assim no coraçãozinho para eu poder ver a reação de vocês e saber que vocês estão se conectando com a informação, mas prestem super atenção no que a gente vai discutir que precisa ser ajustado, certo? Então, esses 3 elementos precisam estar muito bem estabelecidos. Vou trazer para vocês aqui agora e vou tentar colocar tipo um slidezinho aqui, tá? Se eu conseguir, vai ser um sucesso. Deixa eu tentar aqui. Olha lá, vamos lá. Essa aluna que eu vou colocar aqui, obviamente não vou colocar o nome dela, porque eu tô falando de questões muito íntimas do caso dela, né? Então eu não posso expor, assim, de cara o nome. Mas com certeza vocês vão ver ela aqui pelas minhas coisas, vocês vão reconhecer, mas eu posso expor. E eu vou colocar aqui pra vocês tipo um slidezinho, e vocês me deem coraçãozinho se vocês estiverem enxergando esse slide, tá bom? Pessoal do Face e do YouTube, eu não consigo colocar aqui pra vocês, mas de qualquer forma, a gente vai falando por aqui e vocês vão pegando aí também, tá? É só pra vocês identificarem um pouco mais. A história dessa aluna é muito bonita. A trajetória dela dentro do curso foi muito, muito bonita. Bora lá. Vou ver. Se vocês enxergarem, vocês me deem aqui os coraçõezinhos, tá bom? Bora lá. Deixa eu colocar eu principal na tela, né? Deixa eu ver se eu consigo me colocar na tela. Pra vocês me verem. Deixa eu ver. Não consigo me colocar. Ah, consigo, peraí. Não consigo, peraí. Um minutinho de paciência pra doutora Jeca aprender a virar um negócio aqui. Bom, mas vocês estão vendo a telinha aí, né? Então, olha só. Só pra... Pena que meu rostinho ficou no meio. Era pra esse slide ficar ali em cima. Mas eu não consegui. Então, vamos assim mesmo, pra vocês conseguirem enxergar. Então, vamos lá. Essa aluna minha, tá? Ela é médica. Deixa eu ver, pronto. Pera aí, pronto. Essa aluna minha, ela é médica. Tinha uma bebê, uma menina, tá? E na época, com mais ou menos 2 aninhos, tá bom? E as queixas dessa mãe, quando ela começou o acompanhamento, eram brigas pra fazer as sonecas. A bebê ia dormir muito tarde à noite. Ela dormia pra lá de 10, 11 horas da noite. Era extremamente irritada durante o dia. Era muito agarrada com a mãe. Tudo era colo, mãe, o tempo inteiro. A vida familiar estava complicada. E os pais estavam extremamente exaustos, principalmente a mãe. E a relação dos dois estava sofrendo um pouco com isso. Então essas eram as principais queixas que a mãe tinha quando ela chegou para o acompanhamento. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Peraí.
Pronto, vou voltar pra vocês aqui um pouquinho. Então, vocês viram as principais queixas. Se vocês se identificam com essas queixas, com alguma dessas queixas, clica no coraçãozinho aqui pra mim, pra gente poder saber como tá aí com vocês também. Então, briga pra soneca, a bebê só dormia muito tarde, a família estava desconecta, a família estava irritada, os pais estressados, exaustos, problemas em relação à mãe com o pai, a vida familiar complicada, bebê irritada durante o dia todo e não fazia soneca, ficava brigando com a soneca. E algumas vezes, essa mãe, ela chegou... Depois eu vou falar um pouco mais pra vocês lá embaixo, quando a gente for falar mais pra frente um pouquinho dos 3 pontos. Mas essa mãe chegava a se questionar. Eu acho que meu bebê tem algum problema, doutora. Uma das primeiras mensagens dela foi essa. Ela achava que o bebê tinha algum problema mesmo, não era normal, tinha algum distúrbio neurológico, né? E isso eu vejo com frequência, vocês querendo saber sobre se procura um neurologista ou não. Enfim, essas queixas eram frequentes, além dessa situação da mãe já estar angustiada, achando que tinha algum problema de fato, né? Então, essa bebê, ela tirava sonecas, quando ela tirava as sonecas da tarde, ela só tirava com a mãe. Era uma única soneca, e aí pra idade tá tudo bem ter uma única soneca, mas essa soneca, ela não fluía. Era sempre com a mãe, somente com a mãe. Então essa mãe chegava, essa mãe trabalhava no consultório, ela chegava em casa, e aí, na hora do almoço, almoçava correndo, aquela correria, e tinha que fazer a bebê dela dormir pra depois ela voltar pro consultório. Pra ela voltar pro consultório, porque a bebê só dormia com ela. Então ela chegava correndo, almoçava correndo, aquela correria pra colocar a bebê pra dormir, sempre estressante, bebê lutando pra não dormir, demorando pra conseguir fazer a soneca, e ela com o horário pra voltar pro consultório, aquele estresse todo. E à noite, a criança também não queria se alimentar direito durante o dia, mas durante a noite também. E à noite, a bebê só conseguia jantar se ela estivesse assistindo o desenho. Sempre. Tinha que jantar. A comida só descia se o bebê estivesse vendo a televisão. Só. Não tinha jeito do bebê jantar bem se não estivesse vendo televisão. E o horário de dormir estava para lá de 10, 11 horas da noite. E aí, o que acontecia com aquela bebê? Analisando aquele caso, ficava muito claro para mim que esses 3 elementos estavam ausentes. Estava muito, muito assim, nítido para mim. E eu vou falar para vocês depois, separados em cada elemento, vou tentar colocar o slide aqui pra gente ver juntos. Eu separando cada elemento, era claro pra mim que eles não estavam presentes naquela dinâmica familiar, naquela relação e naquele bebê. Não estavam. Era simples. O que ela sentia ali, simplesmente era falta de conexão com a mãe, principalmente. Ela não se sentia segura e ela não conseguia relaxar. Os 3 elementos que nós falamos. Quem chegou agora um pouquinho atrasado na live, esses 3 elementos que nós estamos falando aqui, olhando, analisando um caso clínico, tá? Esse caso é de uma aluna minha, quem chegou atrasado aqui. Nós estamos falando de segurança, relaxamento e conexão. E no caso, a conexão principal com a mãe mesmo, tá? Pode ter também dificuldade de conexão com o pai? Sim, mas em geral, o que mais implica em relação ao sono é a conexão com a mãe, tá bom? E aí, avaliando mais detalhadamente esse caso. Vou tentar pôr o slidezinho pra vocês. Pessoal do YouTube, fica tranquilo que eu vou falar pra vocês também. Não se preocupem, tá? Deixa eu tentar colocar aqui. Queria muito inverter a tela pra deixar o slide pequeno lá em cima e eu aqui grande embaixo. Mas não consigo. Então, vamos lá. Analisando o primeiro desajuste. Não consigo mesmo colocar vocês o slide grande. Primeiro desajuste, a insegurança. Esse bebê tinha um problema com a segurança. Não se sentia seguro. E mais, doutora, mas da onde você tirou isso? Como é que você identificou que era segurança? Esse primeiro ponto estava desajustado com esse bebê. De onde eu tirei isso? Gente, pensa comigo. Essa frase eu coloquei para vocês pensarem nisso. Cadê a minha mãe que desapareceu? Todas as vezes que essa bebê tinha que fazer a soneca, ela só fazia com a mãe. Ela demorava para ficar ali, fazendo a soneca para conseguir ficar mais tempo com a mãe. E quando ela dormia, o que a mãe fazia? A mãe precisava voltar para o consultório. Tinha paciente esperando, tinha hora marcada. Então, a bebê dormia e a mãe tinha que ir para o consultório. Ou seja, quando a bebê acordava, o que acontecia? Ela se sentia extremamente insegura, porque, afinal de contas, cadê a minha mãe que desapareceu? A segurança dela para iniciar o sono era aquela mãe ali. E a mãe simplesmente tinha desaparecido, entre aspas, ou pelo menos era a forma como a bebê sentia que a mãe não estava mais ali. Então, a segurança dela, que era fundamental para iniciar o sono, tinha desaparecido. Então, cada vez mais, essa bebê demorava para dormir, segurava o sono. Deixa eu me aumentar de volta aqui para vocês, peraí.
Pronto. Cada vez mais, essa bebê segurava o sono, prolongava o início da soneca, brigava, ficava irritada para não dormir. Tentava fortemente não dormir. Porque se eu durmo, a minha mãe desaparece. Era claro isso pra mim. Mas pra mãe, infelizmente, não era antes dela ser minha aluna. Então, assim, pensem, algum momento vocês estão fazendo isso? Sabe? Então, o que faltava? Nós investimos muito nesse caso aqui com essa mãe na comunicação. Como já era uma bebê um pouquinho maior, uma bebê de 2 anos, nós investimos na comunicação lúdica para informar essa bebê que essa mãe, assim que ela dormisse, a mãe ia sim precisar sair, fortalecendo a relação de confiança, que trazia também segurança para essa bebê. Então esse foi um dos pontos que nós começamos a trabalhar, claramente a segurança, essa bebê não se sentir segura, tá? Bebeu uma aguinha, meninas? Esse foi o principal ponto. O segundo desajuste que eu encontrei nessa relação, vou colocar para vocês, é o nosso segundo desajuste, aqui ó, é o relaxamento. Essa bebê não conseguia relaxar. Além das brigas, né? Além das brigas que tinha durante o dia todo, além da irritação que ela tinha, pelos prejuízos que ela tinha, de não conseguir tirar uma soneca satisfatória, de ter muita briga, de entrar naquele efeito de irritação, naquele efeito crônico de cansaço, ela ficava mais irritada. Além disso, os desenhos na hora do jantar, precedendo o sono noturno, eles eram fundamentais para atrapalhar essa criança de relaxar. O desenho ele é altamente estimulante. Então, se a criança está assistindo o desenho à noite, essa criança vai ter problemas para dormir, salvo raras exceções. Mas, na grande maioria dos casos, dos bebês que têm problemas para dormir, vai sim ter um problema grande em relação aos desenhos. E o estímulo de luz. Esse bebê, todas as vezes que ela ia dormir, o que tinha acontecido? A melatonina dela tinha sido bloqueada lá atrás. Por quê? Na hora do jantar, era luz, 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 estímulo, estímulo, estímulo. E fazendo um parênteses rápido para vocês aqui, só para vocês entenderem, porque de melatonina eu acho que... Deixa eu até me voltar aqui. De melatonina eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho, todo mundo, né, acha que é uma mágica, um milagre, enfim... Melatonina não é um milagre e nosso corpo produz. O corpo dos bebês, se vocês regularem os mecanismos, que nós vamos falar lá na nossa maratona do sono, na segunda aula, se vocês regularem esse mecanismo, isso facilita a produção da melatonina e ela naturalmente vai conseguir agir. Então, o nosso objetivo é estimular a produção natural da melatonina e não ficar querendo comprar melatonina por aí para dar pro bebê. Nem quando o pediatra prescreve, porque a melatonina não é recomendada, a prescrição de melatonina não é recomendada na pediatria, não tem essa recomendação. E o segundo ponto é que melatonina, principalmente aqui no Brasil, eu sei que tem muita gente de fora que assiste as lives, mas principalmente aqui no Brasil, a melatonina que vocês veem por aí, ela não tem de fato, já tem, né, um monte de pesquisa que comprova isso, que ela não tem de fato a quantidade de melatonina que deveria ter e que está escrito na fórmula ali, na embalagem que tem. Então, quando você investiga a composição da embalagem que vocês estão comprando, você olha a melatonina, não tem nem a quantidade necessária e nem a quantidade informada na embalagem. Ou seja, além de não ser recomendado, de não ser prescrito o uso de melatonina na pediatria, tá? Na pediatria, a gente sabe que as drogas não são confiáveis. As medicações disponíveis por aí, as embalagens não são confiáveis. Então, não dá pra gente ficar, vou fazer melatonina para resolver. Nós vamos aprender a ajudar o bebê a produzir a melatonina dele, que ele tem total condição de produzir naturalmente. Esse é nosso objetivo, o nosso caso. Então, rapidinho para vocês entenderem da questão da melatonina e daquele bebê, depois eu coloco de novo para vocês o slide, da luz, do estímulo também da luz ali. Quando a luz entra, tá? Entra pelo nosso olho, vai lá na nossa retina, ela estimula lá no nosso cérebro o núcleo supraquiasmático. Quando tem a presença da luz, quando tem esse estímulo, o núcleo supraquiasmático informa para a glândula pineal que ele não precisa produzir melatonina. É lá na glândula pineal que nós vamos produzir melatonina. Só que lá, ó, aquele caminho todo lá avisa, olha, tem luz, tá de dia, não precisa produzir melatonina. Melatonina é só para dormir. Então, quando a gente estimula a luminosidade à noite, nós estamos bloqueando um dos maiores mecanismos de indução do sono, que é a melatonina. Não é para sair tomando melatonina
nem dando melatonina pro bebê. É para ajudar o bebê a produzir naturalmente. Então, esse nosso segundo, ó, deixa eu voltar de volta aqui. Esse nosso segundo desajuste na rotina dessa bebê era, assim, aqueles desenhos, aquela luminosidade, aquele estímulo no final do dia e no começo da noite que faziam o sono daquela bebê se prolongar. O sono se prolongar, não. Fazia o sono empurrar mais pra frente. A bebê ficava sem sono. Ou mesmo que ela tivesse sono, ela não conseguia iniciar o sono naturalmente. Então, ia dormir lá para as 11 horas da noite. Tirar de volta aqui. Vocês estão conseguindo me dar o coraçãozinho se vocês estão entendendo e estão sacando aqui as partes mais importantes que nós precisamos avaliar e entender aí. Estão entendendo? Manda nos coraçõezinhos pra eu ver. Joia. Minha conexão tá um pouquinho lenta, demora pra chegar de vocês, mas eu tô vendo, certo? Enfim, todas as vezes, né, que a gente vai avaliando esses pontos, a gente precisa entender que são vários elementos, né? Nós estamos no nosso segundo elemento. Quando nós falamos aí dessa mãe, quando eu falei pra vocês, que me chamou muita atenção, essa mãe, no começo também, que ela achava que a bebê tinha algum problema, ela falava, doutora, mas eu já tenho, olha, quando ela chegou pra mim, eu já tenho a rotina estabelecida. A minha rotina já é bem estabelecida. E aí eu fico lembrando que todas as vezes que eu posto alguma coisa no feed pra vocês sobre a rotina, vocês falam, mas eu já tenho a rotina estabelecida e mesmo assim o meu bebê não dorme. Essas mensagens são super frequentes. Toda vez que eu posto alguma coisa sobre rotina, alguém comenta lá que já tem rotina, mas que essa rotina não funciona, que essa rotina não resolve o sono do bebê. Mas o que eu falo pra vocês é o seguinte, os bebês precisam de rotina. Quando vocês falam que a rotina tá certinha e mesmo assim não funciona, eu não sei se ela tá de fato certinha. Eu não sei se faltam algum desses dois elementos aí, mas o que eu quero te falar é que as crianças precisam de rotina, porque a rotina traz previsibilidade. E quando ela traz previsibilidade, isso dá segurança para a criança. Quando a criança sabe o que vai acontecer depois, isso traz segurança. Foi o primeiro desajuste que nós falamos e é o primeiro elemento que é fundamental, da segurança. Então essa rotina também é fundamental para trazer segurança para o bebê. As crianças precisam de rotina, não tem jeito, tá? Então é importante que a gente avalie cada caso, mas assim, quando vocês falam que a rotina já tá muito certinha, eu preciso sempre ver se de fato tá mesmo ou se vocês acham que ela está. Deixa eu colocar pra vocês aqui o nosso terceiro desajuste. Cadê? Pera aí aqui. Vamos pro nosso terceiro desajuste. A conexão. Cadê ela? Pera aí. Terceiro desajuste. Pronto. A conexão com a mãe. Coloquei pra vocês aqui duas frases, 2 pontos importantes, né? Por quê? Como que eu identifiquei? De onde que eu tirei essa situação? Deixa eu ver se tem outro slide aqui também, peraí. Não, era esse mesmo. Como que eu identifiquei pra vocês, com essa mãe, com essa aluna minha, quais eram, né, os elementos que me faziam pensar nessa falta de conexão com a mãe? Vamos a alguns pontos, eu coloquei 2 pra vocês aqui que eu vou esmiuçar um pouco mais. Mas a mãe estava muito estressada, cansada. A mãe perdia a paciência com frequência com a bebê. Então, vira e mexe, a mãe ficava mais irritada, precisava apressar aquela soneca. Isso estava tendo reflexo no casal. Então, o casal estava estressado, o ambiente estava estressado. Não tinha ali uma disponibilidade emocional. Tinha muita pressa para começar as sonecas. E quando eu falei pra vocês que ela comentou comigo, numa das primeiras conversas, ela mandou mensagem dizendo que achava que a filha tinha algum problema, que devia ter algum problema, né? O que me fez pensar em tudo nisso? Ela falou que já tinha feito, inclusive, uma consultoria de sono presencial na cidade dela. Ela já tinha passado por uma consultora de sono e fez tudo que a consultora falou e a bebê continuava dormindo mal, não estava funcionando nada e já tinha um bom tempo isso e a bebê continuava sem dormir. E aí ela achava que por ela já ter feito uma consultoria, de fato, a bebê dela tinha algum problema. Então, quando a gente via isso, quando eu vi isso, eu olhei e falei, gente, tem vários pontos aí pra gente ajustar e pra gente pensar na conexão. Porque essa mãe já estava cogitando, deixa eu voltar, essa mãe já estava cogitando um problema no bebê, ela já estava estressada, cansada, se desgastando com o marido, ou seja, ela já não tinha disponibilidade emocional. Faltava conexão. E conexão, vocês sempre pensem, conexão, disponibilidade emocional. Não há conexão, não tem como ter conexão se a mãe não está disponível emocionalmente. E é muito difícil,
muito difícil você estar, qualquer pessoa, você estar disponível emocionalmente se você está cansada, esgotada, exausta, se você está no limite das suas forças. Não tem como você estar ali plena, disponível, se você está exausta. Naturalmente, é difícil você conseguir isso. Então, vocês conseguem perceber nesses 3 elementos, voltando para quem chegou atrasado ou entrou depois, nos 3 elementos. Primeiro, segurança. Segundo, relaxamento. E terceiro agora, conexão. Vocês conseguem entender como todos a gente consegue encontrar esses elementos naquela família que já tinha feito consultoria, que já tinha rotina estabelecida? Ou seja, existem pontos que você conversando, ouvindo, você consegue sim identificar e que às vezes as pessoas não tinham. Às vezes as pessoas não identificam. O caso dessa minha aluna, eu simplesmente apliquei o protocolo do meu método que eu expliquei para vocês ontem. Quem não estava aqui ontem, quem não viu ontem, nós discutimos aqui ontem os 3 passos principais que eu uso na minha metodologia, dentro do meu protocolo. São 3 etapas fundamentais. Quem estava aqui ontem, lembra? Quem anotou? Deixa eu soltar vocês aqui, quero ver se alguém lembra, hein? Quero ver se vocês lembram aqui. Ontem soltei vocês aqui um pouquinho. Ontem falei com vocês sobre as 3 etapas fundamentais de toda e qualquer, que toda e qualquer aluna minha passam para a gente conseguir identificar esses pontos e traçar, de fato, as estratégias para resolver. Quero ver se vocês lembram. Vou deixar aqui para vocês digitarem para mim. Olha só, para quem não estava por aqui ontem, a Ana já está digitando, ó. A Ana, a Elô. A avaliação é o nosso primeiro. Segundo, a Elô colocou ele também, ó. Diagnóstico, a Ana também. A outra Ana também. Avaliação, diagnóstico e quem vai falar o terceiro? E condução, conduta. Perfeito, Elô, isso mesmo. Sofia também. Avaliação, diagnóstico e conduta. O que eu apliquei com essa aluna foi exatamente o que eu falei para vocês na live de ontem. Fundamental. Na avaliação, prestar atenção em tudo que a mãe fala. Em absolutamente tudo. Que por mais que não pareça ser um problema para vocês, quando a gente olha do lado de cá, a gente consegue identificar. Então, a avaliação, ouvir tudo, que por mais que você ache que não é importante, às vezes é importante para eu conseguir fazer o quê? A etapa 2 do meu protocolo, que é o diagnóstico. Se a gente não faz o diagnóstico, a gente não passa por uma avaliação bem feita, o diagnóstico não sai preciso, não sai bem feito. Então, foi feita a avaliação detalhada dessa aluna, desse caso, dessa bebê. Foi feito o diagnóstico e no diagnóstico para vocês aqui, a gente entende que faltava esses 3 elementos, faltava a segurança, faltava a conexão e faltava também o estímulo. O bebê tinha que ficar mais relaxado, não tinha relaxamento. Faltavam esses 3 pontos. Nós identificamos isso aqui no diagnóstico. E aí sim, nós fizemos a condução. Foi feito o processo de avaliação, foi feito o diagnóstico e na condução eu nada fiz além de aplicar tudo que eu ensino para vocês aqui também, que são a equilibrar os mecanismos que ajudam a regular o sono. Aquela criança estava, de fato, com todos os pontos desequilibrados. Todos os mecanismos que induzem o sono estavam desequilibrados. Então, é importante que a gente consiga saber como equilibrar esses mecanismos. Emiliana, sua linda, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Lá alguém te atende direitinho. Pode mandar mensagem lá. A live de ontem, eu acho que tá no YouTube ainda, gente. Deixa eu parar, senão eu fico conversando com vocês. Pera aí. Alunas todas têm o WhatsApp direto da equipe. Pode mandar mensagem. E tem lá na Hotmart pra vocês o número. Voltando aqui pra live. Enfim, na condução, nós simplesmente organizamos para que aquele desenho da rotina que parecia ser importante, que tinha ajuste para fazer, fosse feito. Obviamente, tiramos essa tela da noite de uma forma gentil, que a criança conseguisse se alimentar bem novamente. Então, eu sabia que ia levar um tempo para aquele relógio biológico reajustar. Afinal de contas, aquele estímulo luminoso ali estava jogando a melatonina para ser produzida lá para frente. Então, tirar a luz da noite foi fundamental para regular o relógio biológico dela para mais cedo de novo, para o sono começar a vir mais cedo de novo, para conseguir voltar a dormir mais cedo, porque estava indo dormir quase 11 horas da noite, para lá de 11 às vezes. Enfim, era importante cessar esses estímulos. Então, para vocês aí é a mesma coisa. Se vocês estão fazendo isso, opa, já está na hora disso aí, já aprendeu aqui, já é hora de colocar isso em prática. Hoje mesmo. Hoje talvez não vai dar tempo, né? Mas amanhã
Com certeza. Eu sabia que era importante melhorar a comunicação daquela mãe na hora que ela ia embora para o trabalho de volta. Então ela tinha que avisar para a bebê. Essa bebê tinha que ser avisada que depois de dormir, a mãe não estaria ali quando ela acordasse. Tinha que saber quem é que vai estar aqui comigo quando eu acordar. Quem estará aqui para me fazer companhia, para me atender, cuidar de mim. Entende? Então, isso tem que ser explicado para a criança, comunicado para a criança. Obviamente, em cada faixa etária, a gente comunica isso de uma forma. E hoje, vou colocar para vocês aqui. E hoje, após todos os ajustes que a gente fez, a bebê dela dorme 11 horas seguidas. Não tem briga na soneca mais. Melhorou, ela fala, até num vídeo que ela gravou, ela fala que melhorou a relação dela com a bebê. Ela já tinha uma relação bonita, mas melhorou a conexão delas, melhorou a relação delas. Ela é uma criança hoje muito mais calma. Ela recuperou a relação do casal e, acreditem, ela está gravidíssima, quase nascendo o segundo bebê, que era um sonho na vida dela, era um sonho para o casal, mas que tinha sido cancelado porque o medo de passar por tudo de novo ou prolongar aquele sofrimento por mais sabe Deus quanto tempo até o próximo bebê crescer também e chegar lá nos seus 5 anos, o medo disso tinha tirado isso dos planos deles. Eles não pretendiam ter outro filho pelo medo que tinha de ter outros problemas com sono. E hoje ela tá aí gravidíssima, daqui a pouco nasce mais um bebê lindo aí na família, porque ela pôde, de fato, realizar esse sonho de ter 2 filhos, na verdade agora vão ser 2 meninas, né, de ter mais uma menina aí, para que eles pudessem conseguir dormir em paz, tranquilos, e agora não tem mais medo, porque ela já sabe o que ela tem que fazer. Ela já sabe como agir. E o bebê mais velho já tá com sono agora, lindo e maravilhoso, dormindo 11 horas por noite. Então não adianta, nós precisamos, por mais que a gente ache que tem tudo organizado, por mais que a gente ache que a rotina tá linda, é preciso manter o bebê seguro, relaxado e com conexão com essa mãe. Não tem jeito. Se não tiver a conexão bem estabelecida ali, esses 3 elementos bem estabelecidos, você não consegue ter um bebê com sono de qualidade. Então, de tudo que nós conversamos aqui hoje, de tudo, vou soltar vocês um pouquinho, de tudo que nós conversamos aqui hoje, é importante que vocês consigam, tá? Que vocês consigam enxergar esses elementos, enxergar esses pontos aí na vida de vocês. Olhem esse caso, pensem nesse caso clínico que nós discutimos aqui e vejam o que será que eu faço também aqui em casa? O que será que também acontece aqui em casa? Vocês já vão começar a ver pontos que vocês precisam modificar e melhorar. Certo? Que vocês tenham aprendido bastante e identifiquem na casa de vocês vários desses elementos, é fundamental.